Abra sua Bíblia comigo em Evangelho de João, capítulo 1, vou ler do versículo 10 até o 12. Diz assim a palavra do nosso Deus, João, capítulo 1. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor, hoje é dia de Santa Ceia, dia de nós cearmos, nos alegrarmos, trazermos à nossa memória o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário, este chamamento de Deus a todos nós, essa divina escolha do nosso Deus, de trazermos à memória o Cristo que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e que por intermédio dele, desta obra perfeita do Cristo, nós temos entrada agora num novo e vivo caminho, traçado além do véu, um véu que foi rasgado de alto a baixo, para entrarmos diante do Pai, desfrutarmos da sua presença, conhecermos a sua vontade para nós nessa terra, queridos. Isso é algo maravilhoso, isso é algo que alegra os nossos corações nessa noite, porque nós estamos diante desta mesa para celebrarmos. É dia de festa, queridos. Eu quero que você mantenha o teu coração com expectativa elevada no Senhor, porque Ele está conosco. O Senhor Jesus está conosco. É dia de nós nos alegrarmos, adorarmos ao Senhor e o louvarmos, bendizermos pelo perdão, pela graça, a redenção, o chamado de Deus, quando Deus nos chamou para sermos os seus filhos. Quando Deus nos criou para algo maravilhoso, algo glorioso. O Senhor Deus estava ali no começo de todas as coisas, e Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que Ele domine, para que Ele governe sobre toda a terra. Gerencie os interesses de Deus na terra. Então Deus estava criando ali filhos com atributos, com caráter, filhos que se parecem com o seu pai, porque Deus agora está criando o homem e a mulher com um potencial criativo. Aquele homem, aquela mulher, aquela primeira família estava ali com um potencial de sair jardim adentro e eles tinham este potencial criativo. Da mesma maneira como Deus cria, o homem e a mulher, eles poderiam trilhar a terra, criando beleza, ordem, ordenando a terra, gerenciando a terra para a glória do Senhor. Ou seja, estes filhos estariam espalhando, aumentando, implantando o reino de Deus por onde quer que viessem a passar. Irmãos, neste chamado aqui, agora para o governo, e quando estamos falando deste governo, estamos falando de um Deus que Ele coloca a terra criada, nas mãos dos seus filhos, e agora ordena para estes filhos, vocês têm a minha imagem, a minha semelhança, vão e cuidem dessa terra, gerenciem essa terra, mas também peguem todos esses recursos dessa terra e ampliem tudo isso. Eis que coloco sementes nas mãos de vocês, vocês vão pegar isso tudo, e diante de uma identidade de filho transformado, vocês plantam sementes que são potencializadas pelo poder do Espírito de Deus, e estas sementes agora multiplicam, elas voltam de maneira multiplicada. O ser humano estava diante desse envio, desta missão, mas irmãos, tão logo Deus ele dá esta incumbência ali para os filhos eles cismam de caminhar conforme as suas próprias definições de bem e de mal, e agora o homem e a mulher, ele não quer mais se submeter a Deus. Ele não quer mais viver o plano perfeito de Deus. E ele então vira as costas para Deus e ele escolhe viver a vida conforme o seu próprio entendimento. Eu sei que existe entre as pessoas desse século uma cultura de nós olharmos algo que está dando errado na nossa vida e às vezes terceirizar a culpa. Fazemos isso o tempo todo. Algumas pessoas terceirizam, jogam a culpa em estruturas, instituições, e alguns, espiritualizando demais, jogam essa culpa toda no inimigo, a saber, o arqui-inimigo da igreja de Cristo Jesus, Satanás. E tudo que dá errado, a pessoa ela fala, isso é um levante do inimigo, isso é uma obra do inimigo. De fato, Satanás ele vai causar uma grande opressão, ele faz oposição ao povo de Deus. Mas, irmãos, boa parte dos nossos dilemas, Tiago está expondo ali nas suas escrituras e dizendo que isso está dentro de nós, é o nosso ego, é a nossa própria vontade, a nossa vontade eterna de ser Deus na terra. Isso começou lá no Éden.
Porque agora, quando Adão e Eva viram as costas para a mesa de Deus, eles falam, nós vamos seguir por conta própria, vamos definir o bem e o mal do nosso jeito, nós vamos ser Deus na terra. E quando eles se colocam nessa posição de ser Deus, eles viram as costas para aquilo que Deus os chamou para ser e para fazer nessa terra. E aí vem toda uma sorte de coisa ruim. Você vai lendo as Escrituras e vai encontrando ali, desde Caim e Abel, uma sucessão de eventos terríveis. Irmãos, você vai lendo histórias, né, a Bíblia vai nos colocando para que nós venhamos a ter alerta de como caminhar nessa terra, daquilo que fazer. A Bíblia é cheia dessas instruções, daquilo que nós devemos fazer, e exemplos daquilo que nós não podemos fazer. Coisas que deram errado demais na vida de homens que resolveram definir, buscar as suas próprias definições de bem e de mal. O João Calvino, ele escreve dizendo assim, Deus não envia ninguém ao inferno, pois todos já nascem destinados a ele. O que Deus faz é apenas tirar alguns de lá. É nesse entendimento, irmãos, que agora todos nós estamos caminhando para o inferno. Todos nós estamos indo para o inferno. Todos nós nascemos com essa estrutura corrompida, pecaminosa. E quando isso acontece, você começa a entender através das Escrituras. Deus, ele se apresenta neste ponto, neste momento aqui da história, como aquele que é a oferta de sacrifício, como aquele que é o salvador da humanidade. Corrija o seu pensamento. Por quê? Porque muitos de nós têm esse entendimento errado, que Jesus ele veio consertar aquilo que o pecado causou na humanidade. Preste muita atenção nisso. Como isso muda a nossa percepção das coisas? Quando nós pensamos dessa forma, há de se acreditar e de aceitar o fato de que Deus foi pego de surpresa. É como se Deus estivesse ali numa utopia lá, e de repente ele fala assim, nossa, vamos criar o ser humano, vamos fazer a primeira família, que eles reinem em vida. De repente Deus fala, puxa, pecaram, erraram, olha só, e agora o que nós vamos fazer? E aí de repente Deus coça a cabeça e fala assim, tem que ter agora um jeito de consertar essa coisa que está saindo fora do controle. As coisas não saíram conforme o planejado. E vamos enviar Jesus, porque Jesus vai remendar a vida dos seres humanos e terminar com essa história de pecado. E realinhar novamente os filhos para a presença do Pai. Irmãos, tire esse entendimento errado. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi assim, surpreendido pela atitude do ser humano. Pelo contrário, Deus já havia providenciado Jesus. Deus já havia providenciado um cordeiro antes que o mundo fosse mundo. Deus olhou de antemão toda esta história. Deus planejou para si filhos amados, filhos que compartilhariam dessa mesa. Ele viu de antemão aqueles que responderiam sim à cruz de Cristo. E, irmãos, ele envia Jesus agora. Agora, o próprio Cristo, ele desce nessa terra para nos salvar da rota que estava nos levando para o inferno. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós tínhamos a glória, tínhamos esta comunhão com Deus, e agora o pecado nos destituiu disso tudo. E dentro dessa perspectiva estamos caminhando para um estado de perdição eterna. E Jesus desce, Jesus Cristo, queridos, Deus, aquele que foi ofendido pelos nossos pecados, ele desce a essa terra para se tornar a oferta pelas nossas ofensas. Você entende isso? Quando começamos a olhar nessa perspectiva, muitos dos nossos questionamentos, eles perdem o sentido. Eles perdem o sentido porque começamos a ver, de fato, o grande amor de Cristo por nós. Ele foi ofendido pelas nossas transgressões. Nós pensamos em algumas coisas que nós já fizemos ou ainda estamos praticando, e são coisas, às vezes, que ninguém tem coragem ou não se orgulha de vir aqui à frente, tomar o microfone nas mãos e falar publicamente. Mas estas coisas, que às vezes nos traz vergonha, Cristo sempre soube. E isso estava depositado nos ombros dele lá na cruz do Calvário. Mesmo sendo ele aquele que foi ofendido, ele desce agora como este cordeiro santo e imaculado para se tornar a oferta pelos nossos pecados. E quando Jesus é levado lá na cruz do Calvário, ele morre por ser perfeito, queridos, não ter pecado, não ter transgredido, não ter cometido nenhum pecado. A morte não teve legalidade sobre Jesus. E o Espírito Santo de Deus, descido dos céus, trouxe Jesus de volta dos mortos ao terceiro dia, queridos. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele está assentado num alto e sublime trono. Aleluia! Deus mesmo se torna a oferta.
a expiação pelos nossos pecados. Você entende isso, Filadélfia? Amém? E agora, esta oferta voluntária, que revoga todo este poder da morte e do inferno sobre nós, Jesus nos oferece vida plena, vida com abundância. Então Jesus não está consertando algo que saiu fora do controle. Deus não está consertando algo que fugiu das mãos dele, como algo assim que perdeu o controle. Nós criamos os seres humanos, a coisa desandou, Jesus precisa ir lá reparar. Não, queridos, preste muita atenção porque Jesus está fazendo algo sublime, algo poderoso, algo maravilhoso. Jesus, quando veio na terra, morreu e ressuscitou, ele recriou a humanidade para Deus. Somos agora novas criaturas perante o Senhor. Então entenda isso, que agora nós somos a morada do Espírito Santo, a nova humanidade de Deus. Somos governados pelo Espírito Santo. Ele veio nos formar, nos criar como a sua nova humanidade. Um novo tipo de homem, um novo tipo de mulher, um novo tipo de filho, um novo tipo de patrão, de empregado. E isso não é privilégio para alguns, queridos. É a plenitude de Deus, que é a graça para todos os filhos arrependidos. Isso é para todos. Todos os filhos que entram na presença de Deus, João capítulo 1, versículo 12. Quem escolheu receber, decidiu crer, ganhou a bênção então de se tornar filho de Deus. Repita comigo, queridos, isso precisa ficar enfatizado na nossa mente. Diga esta palavra, receber. Crer. Tornar-se. Aleluia. Então, a plenitude, ela é o privilégio de todos aqueles que escolheram receber filiação. Filiação é algo concedido, mas é algo recebido. Deus está nos chamando para essa mesa, a mesa dos seus filhos. Mas é algo que nós vivemos, recebemos da parte dele. É um presente oferecido e é um presente vivido. Você veste essa nova natureza e se torna algo, então, poderoso na presença de Deus. Coisa que os antigos não viveram. Coisa que Adão e Eva não viveu lá no Éden. Ou que os profetas especularam o que vem a ser isso. Nós agora estamos na nova aliança. Somos o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus. E quando nós escolhemos receber esta filiação, nós decidimos crer, porque você tem que crer, queridos. Se você não acredita que você é filho, você então não vai viver como filho. Nós vivemos debaixo daquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos norteia a maneira como nós caminhamos. Quando você crê em algo, você dá a sua vida por aquilo que você acredita. Você vive debaixo daquilo que você crê. Isso se chama cosmovisão. É uma visão de vida, uma visão de mundo. Você enxerga, você acredita naquilo. Você defende aquilo que você crê. Então, quando nós entendemos, eu sou filho de Deus, e eu creio nesta verdade, isso é a minha visão de mundo. Isso é a maneira como enxergo o mundo. Todos os meus problemas eu vejo na perspectiva de um filho de Deus. Todos os dilemas da minha vida eu vejo na perspectiva de um filho de Deus. Mas as bênçãos que o Senhor Deus também me dá, eu enxergo também na perspectiva de um filho de Deus. E se levanta gigante, vamos para cima dele como filhos de Deus. E se tem profetas escarnecendo, profetas de Baal aqui e acolá, queridos, oramos como filhos de Deus. E quando precisamos encarar o sistema desse mundo, assim como João Batista ele fez, nós vamos na perspectiva de filhos de Deus. Nós enxergamos o mundo a partir desta ótica, a ótica de um filho do Senhor, um filho amado. E é por isso que nós recebemos e nós cremos. E quando você crê, aí você ganha a bênção de tornar-se um filho de Deus. Você se torna, querido, este herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus destas heranças espirituais. E nós podemos chamar isso nesta noite de plenitude. Plenitude da parte de Deus. Ah, queridos, importa para você plenitude nesta noite? Louve o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele te chamou. Ele te chamou para que você venha para esta mesa como um filho amado. E que você nesta noite receba da parte do Senhor tudo aquilo que Ele conquistou lá na cruz do Calvário. E está disponível a você nesta noite mediante a tua fé. Aleluia! Então, nesse pensamento, nós só receberemos o que vem de Deus quando nós vivermos como filhos. E essa filiação dá o direito de nós possuirmos aquilo que o Senhor Deus separou para nós. Frente à filiação, eu quero fazer 2 pontos a respeito da vida plena. E como é que o Filho de Deus caminha? Você já entendeu, queridos, a tua identidade. Isso está muito claro nessa noite. Mas como isso vem a acontecer na vida prática? Para começar esta conversa, eu quero fazer uma pergunta para você meditar.
qual o nível de entendimento que você tem daquilo que acontece na terra. Quando você olha tudo que está acontecendo na terra, você olha estas coisas num olhar de quem é uma pessoa carnal, uma pessoa natural, ou você entende que essa terra, existe algo além dessa terra, e que existe um Deus no céu, que é o teu Pai, e que existe também na terra o nosso inimigo, Satanás, que peleja contra a nossa vida. Porque Deus está nos chamando a ter esta mentalidade, a olharmos de uma maneira diferente para todas as coisas que estão acontecendo conosco na semana, no dia a dia. Você tem vivido embriagado com a vida natural, ou a sua mente ela é governada pela realidade do céu? Quando, queridos, as coisas saem do controle lá na tua casa, quando o problema chega, de que maneira você olha esse problema? Você olha esse problema como um filho que tem tudo no Senhor? Quando os negócios bagunçam e está dando tudo errado na tua empresa, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, queridos, você olha na perspectiva de alguém que olha só as coisas naturais, que olha o saldo negativo, que olha a falta de mão de obra, que olha os problemas com fornecedores, que olha, queridos, os problemas ali no trabalho, rixa, pelejas, facções, um monte de dilemas lá no teu serviço, perseguição. Isso tudo é olhar natural. Isso é olhar coisas carnais. Ou você olha na perspectiva de um filho de Deus, assim como Davi. E é nestas figuras que eu quero que você pense, porque Davi, ele era filho, e por ser filho, ele viveu uma vida de uma oferta extravagante diante de Deus. E essa vida de oferta extravagante diz respeito a nós entendermos, somos filhos, reagimos de maneira diferente aos problemas que eles aparecem na nossa semana. E desta forma, ao reagir como filhos, ao nos posicionarmos como filhos, ao recebermos esta filiação, nós podemos, pela fé, desfrutar da plenitude de Deus. Plenitude na família, plenitude no trabalho, plenitude nos nossos relacionamentos, uma vida espiritual vibrante para a glória do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Olha, que coisa maravilhosa. Jesus tinha a mentalidade de filho. Todas as vezes que Jesus tinha um problema, Jesus olhava na perspectiva de um filho de Deus. Olha só, Jesus tinha mentalidade de filho. Ele entendia que o que carregava dentro dele era algo muito precioso, muito valioso. A vida de Jesus, ela foi uma constante entrega. Jesus se quebrava diante dos ambientes. Para você entender este quebrar de uma vida, eu vou ler João 12:3, que eu disse com você que eu iria ler. Está escrito assim: então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Aleluia! Olha esta outra tradução aqui, queridos. Então, Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Jesus, em todo o tempo que ele estava andando aqui na terra, Jesus entendia, eu sou filho de Deus, e o que eu tenho dentro de mim é algo valioso, precioso. O que eu tenho dentro de mim é algo extraordinário. Então é por isso que quando Jesus chegava nos ambientes, Jesus ele não se poupava, Jesus ele se quebrava em qualquer ambiente. Quando Jesus chegava, ele ia até o fim, queridos. Ele assumia todas as consequências da sua presença ali naquele meio. E Jesus, ele se quebrantava, ele se partia e ele se doava numa entrega generosa para as pessoas, nos ambientes onde ele estava. Porque quando Jesus se quebrava, a fragrância e o bom perfume que havia dentro dele exalava e perfumava todo o ambiente. E todas as pessoas, elas eram impactadas por aquilo que ele carregava dentro dele. Mas aquela estrutura frágil, aquela estrutura que as pessoas nem reconheciam muito, né? Alguns falavam, mas pode vir alguma coisa boa lá daquela vila, porque lá naquela vila não saiu nenhum profeta. E aí eles começavam a questionar ou a desconhecer as escrituras a respeito de Jesus e questionar aquela aparência do vaso, porque ele era um homem simples, um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos. Só que quando Jesus se quebrava, ele exalava o bom perfume, ele se entregava,
E, queridos, o ambiente ele era modificado por conta do bom perfume de Cristo. Nesse sentido, Maria está aqui agora nos dando esse exemplo de uma mulher também, de uma filha amada do Pai. Uma filha que entendeu quem é em Deus, mas uma filha também que não se poupa. E uma filha que onde chega ela se quebra e ela exala aquilo que tem dentro dela. Irmãos, olha que coisa linda, porque esta Maria aqui nesse momento é a irmã de Lázaro. E ela está chegando aqui agora com este vaso. Um vaso que contém um perfume. E esse perfume é um perfume caro, é um perfume que equivale a 300 dias de trabalho. Vamos fazer uma conta. Você começa a pensar no seu trabalho agora, no quanto você recebe por dia. Isso é importante você ter esta informação. Quanto custa o seu dia de trabalho, quanto custa a sua hora trabalhada. E agora Maria sabia quanto valia um dia de trabalho naquela região. E aquele perfume, aquele frasco que está nas mãos dela, valia 300 dias, é quase um ano todo de trabalho. Então era algo muito caro, era uma fortuna. E ela chega ali, Jesus estava na casa, Lázaro estava com Jesus, Marta servia e Maria ela vem agora. E ela chega diante dos pés do Senhor e ela parte, ela se quebra. E ela derrama nos pés do Senhor aquele bom perfume. E quando aquele perfume ele rega os pés de Jesus, a Bíblia diz que todo o ambiente se encheu do bom perfume. As pessoas foram impactadas por conta da entrega daquela mulher. E nesse sentido, irmãos, Deus tem nos chamado como filhos de Deus. Qual é a posição do filho? Qual é a posição daquele homem que entendeu que tem tudo em Deus? Qual é a posição da mulher que entendeu que tem tudo no Senhor? A nossa posição, queridos, é que nós precisamos quebrar estruturas falhas, precisamos ir até o fim das consequências de sermos estas testemunhas vivas de Jesus. Precisamos quebrar a nossa frágil estrutura para revelar o valor daquilo que existe dentro de nós, nesse mundo. Você entende isso, Filadélfia? E olha, isso nem é palestra motivacional. Nós estamos falando a respeito de uma unção que você carrega. Estamos falando de um Espírito Santo que mora dentro de você. De um Espírito que te ungiu com poder. De um Espírito que está sobre você. Que te ungiu para libertar os oprimidos, os cativos. E para anunciar o ano aceitável do Senhor. Para anunciar aquela abertura de prisão a todos aqueles que estão cativos. E para comunicar a todos aqueles que estão encarcerados de alma o ano aceitável do Senhor. Glorifique ao Senhor Jesus, queridos. Então é isso. Deus está nos chamando a quebrar nossa estrutura. Deus está te chamando. Quebra a tua estrutura. Quebra a tua estrutura para revelar o que tem aí dentro. Esse Espírito Santo que habita dentro de você. Que mora dentro de você. E nós estamos falando aqui do poder de uma entrega generosa. Quanto tempo você gasta se olhando no espelho? Tem umas pessoas que passam um tempo maior, não é assim? Alguns gastam horas na frente do espelho, outros são mais modestos no tempo, em frente ao espelho. Quando você está de frente ao espelho, você contempla o seu rosto, você olha sua fisionomia, você se arruma ali, se ajeita para vir para o culto, não é assim? Mas o tempo que nós passamos no nosso dia olhando no espelho, ele é muito pequeno quando nós comparamos com o tempo em que nós passamos olhando para o próximo. Você já parou para pensar numa coisa dessa? Que os seus olhos foram projetados para olhar mais para o outro do que para si mesmo? Porque nós olhamos uma fração do dia para nós mesmos, para os nossos detalhes e as nossas necessidades. Mas o tempo todo nós estamos olhando uns para os outros. Só que filhos amados, abençoados, entendem o poder da generosidade, o poder de uma entrega, o poder de se quebrarem e exalarem aquilo que carregam dentro, que é o reino de Deus. Então, nesse aspecto, nós somos projetados a olhar mais para o outro do que para nós mesmos. Isso está falando de um poder, o poder da entrega. Poder da entrega. Você tem algo nas suas mãos. Todos nós temos algo a colaborar no reino de Deus. E esta entrega, muitas das vezes, confronta o nosso ego. Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quando nós pensamos no pecado original, todos nós nascemos egoístas. Todos nós, queridos. Todos nós nascemos com o nosso ego
inclinado para algo maligno, algo pernicioso. Só que, ao nascer, nós renascemos em Cristo. Falamos disso hoje. Fomos recriados, a nova humanidade de Deus. E o Espírito Santo de Deus está dentro de nós para curvar a nossa vida e esse ego, esse egoísmo. Esse ego pode roubar a nossa capacidade de entrega. Ele, na verdade, ele é o maior inimigo de uma entrega generosa no reino de Deus. Presta atenção, quantas famílias são destruídas por causa de ego? Porque a pessoa não quer entregar, não quer ceder, não quer abrir mão, não quer perdoar, não quer pedir perdão, não quer abrir mão dos seus direitos. A frase que mais tem sido falada no nosso tempo, certamente, queridos, se pudéssemos usar uma metáfora e dizer assim, tem algum outdoor lá no inferno estampado? Talvez tenha, queridos, esteja escrito assim, você merece ser feliz, você precisa ser feliz, eu mereço ser feliz, porque no tempo que nós estamos, nós temos a tendência de olhar para as nossas próprias necessidades. E aí as pessoas não pensam em filho, não pensam nas consequências, queridos, não pensam em família, tudo em nome da felicidade. Meu direito, a minha felicidade, é a minha alegria, são os meus sentimentos, e o ser humano começa a entrar nessa estrutura maligna de egoísmo, onde há inveja e ambição egoísta, aí toda sorte de confusão e de espécie de males nessa vida, queridos. Então, nós renascemos em Cristo, e se posicionar como um filho de Deus pleno é entender que nós temos capacidade de ir à morte pelo próximo. Irmãos, quem de nós daria a vida um pelos outros? Jesus, na sua vida e na sua morte, nos ensinou sobre isso. Olha, ninguém de nós aqui é tão assim especial, a ponto de nós olharmos para nós e nos julgarmos merecedores. Ah, eu mereço. Jesus morreu na cruz por minha vida e eu mereço essa graça. Não, a Bíblia o tempo todo está falando que a graça ela é um favor imerecido. Nós dizemos isso, estamos caminhando para o inferno e avançando. Só que de repente Jesus se interpõe e diz, não, vou recriar essa humanidade, vou levá-los agora para uma mesa de família. Eles vão entender agora quem eles são, qual o destino que os aguarda. Que o destino deles é quebrar essa estrutura de barro, essa estrutura falha, essa estrutura ainda que seja de alabastro, mas que não se compara ao valor daquilo que tem lá dentro, que é o poder do Espírito Santo, que é algo que quando é quebrado na sociedade e na família, exala um bom perfume, queridos, é perfume de entrega, é perfume de generosidade transbordada, essa capacidade de entregar, isso seja na vida pessoal, a devoção a Deus, de nós gastarmos tempo na presença do Senhor em devoção, a vida familiar, abrindo mão dos nossos direitos, perdoando aquele que tem nos ofendido, perdoando em casa, abrindo mão, queridos, sendo o primeiro a pedir perdão, sendo o primeiro a ceder nesta mesa, porque até quando nós vamos ficar fazendo queda de braço uns com os outros, dentro da família, dentro do lar? Até quando nós vamos pelejar? Olha, nesse aspecto, a igreja e as finanças, elas são reflexos daquilo que está acontecendo do lado de dentro. Porque a maioria dos que brigam aqui já vem brigado de lá, queridos. Porque aqueles que estão entregando e solucionando problemas aqui, se resolveram lá primeiro, no secreto. Então, nesse aspecto, crente que dá problema aqui dentro é crente que dá problema lá fora também. Porque aqueles que vieram para quebrar o vaso e exalar perfume aqui dentro e solucionar problemas, são aqueles que no secreto se resolveram com Cristo. Opa, sou filho de Deus, eu me entendo como filho de Deus, vamos resolver esse negócio aqui. Sai todo espírito de orfandade, tenho tudo em Cristo Jesus, sou perdoado, sou curado dos meus traumas, os meus traumas não me definem, tenho tudo em Cristo Jesus. Agora eu vou trilhar essa jornada de filho de Deus. E por saber que eu porto e carrego algo precioso dentro de mim, eu entro e saio dos ambientes, sabendo que o meu quebrar, a minha entrega, vai exalar bom perfume. E aí a pessoa chega no trabalho, ela não causa problema, ela resolve o problema. A pessoa chega na faculdade, ela não causa problema, ela resolve o problema. Ela vai para a família, que é o ambiente da coletividade, ela sai do secreto resolvida com Deus, e ela transborda, se quebra pelo marido, se quebra pelos filhos, se quebra pela esposa, se quebra pela família trabalhosa, entrega um bom perfume ali e exala o bom perfume de Cristo. E isso, queridos, impregna a igreja, porque nós passamos então a viver uma entrega de generosidade uns pelos outros. E a vida, ela prossegue. Aliás, a vida flui
da graça do Senhor. E nós prosseguimos entendendo, queridos, que um coração generoso é um coração extravagante. Olhe para o teu Pai, o teu Deus, o Deus Pai, quando foi presentear a nós, ele foi extravagante no presente. Ele nos enviou o seu próprio Filho. Ele enviou Jesus, ele enviou o seu máximo. É por isso que eu costumo dizer que o melhor de Deus já veio, queridos, ele é Jesus. Temos tudo em Cristo Jesus. Temos tudo em Cristo Jesus. Toda oferta é uma ministração de vida. É uma entrega de algo possuído, vivido, mas também precisa ser transbordado. Eu sei que você está entendendo a mensagem que Deus está falando para você. Deus está nos chamando a entregar. O filho que tem tudo em Deus, ele entrega. Em outra perspectiva, como é que Deus vai colocar azeite em lamparina furada? Se Deus refez a lamparina, se Deus refez a lâmpada, se é uma lâmpada nova, preste atenção aqui em mim, não se distraia. Se Deus refez a lâmpada e agora somos luzeiros, lâmpadas, lamparinas perfeitas, renovadas, a nova humanidade de Deus, Deus vai te encher até transbordar, queridos, para queimar até o fim. Mas Deus não vai colocar azeite em lamparina furada. Ou em outra perspectiva, por que é que Deus vai verter óleo se vai vazar? Então a gente precisa se resolver na frente da cruz de Cristo e ir para a presença do Senhor. E entender que aquilo que a gente carrega dentro de nós é algo que não pode ficar só dentro de nós. Precisa ser quebrantado e entregado e compartilhado com outras pessoas. Não podemos nos calar. Porque toda entrega é uma ministração da vida, algo que você recebeu. Você tem recebido muito da parte de Deus, Filadélfia. Você tem recebido vida. Você tem recebido porções. E Deus está te chamando a se quebrar lá no teu ambiente. Aonde você está essa semana, se quebre, queridos. Libere o Espírito Santo de Deus que tem dentro de você. E faça isso com autoridade. Autoridade e poder. Porque isso mostra, denota uma firmeza na graça que foi recebida. A Maria, ela quebrou a estrutura do vaso após viver uma experiência de morte. Quando Maria está chegando aqui no pé, ela está quebrando esse vaso, fazia 2 meses que ela tinha recuperado o Lázaro lá da morte. E agora ela está vivendo uma experiência de morte e de vida. Maria viu a semente cair no seio da terra. A esperança ir embora quando aquilo foi sepultado, a terra foi lançada em cima da semente, mas de repente Jesus assopra a vida e a semente brota. E a semente vem de maneira multiplicada perante os olhos da Maria. Entenda isso na perspectiva de uma irmã que está sepultando o seu irmão querido. E agora ela coloca o sonho ali dentro de uma sepultura fria, de uma caverna, e ela sela com uma pedra. E passa, queridos, um período de espera, um período de luto, e ela está chorando, porque agora ela sepultou sonhos ali. Mas agora, diante dessa experiência de morte, de perda, de um partir-se de algo, agora Jesus está caminhando, Jesus é a vida, Jesus sopra e diz, Lázaro, vem para fora, sai, vem para fora. E Maria está celebrando, faz 2 meses que ela está vivendo esse milagre dentro da casa dela. Maria está voltando de uma experiência de vida, e como Maria recebeu tudo da parte do Senhor, ela está disposta a entregar tudo. Maria recebeu tudo da parte do Senhor, ela está disposta a quebrar tudo, queridos, nos pés do Senhor. Lázaro está vivo. E aí eu fiquei perguntando, eu anotei umas coisas aqui, irmãos. Olha, na perspectiva da Maria, eu fiquei pensando assim, o Lázaro tinha ficado um tempo doente, gastando remédio, gastando as coisas lá da época, lá com aqueles médicos daquela época, e tratando e gastando, e os recursos da família indo embora. E a Maria lá com aquele perfume, um perfume que valia 1 ano de trabalho, quase 1 ano de serviço. E ela guardando esse perfume. E agora, o Lázaro está ali definhando, e o Lázaro morreu. E o Lázaro voltou agora. Eu fiquei meditando assim, será que a Maria não tinha umas contas para pagar? Talvez assim, será que ela não tinha médico, dívida com os médicos da época? Eu fiquei pensando assim, mesmo que talvez assim, não, puxa, ela pagou as dívidas, mas talvez a coisa estava assim, justa nas finanças. Porque gastou demais. Nossa, gastamos com remédio, gastamos com medicina, gastou com sepultamento, teve um funeral até poucos dias aqui, né? Às vezes as finanças da Maria não estavam lá essas coisas também, e ela guardando o perfume. Ou numa outra perspectiva, vamos pensar assim, puxa, Lázaro voltou dos mortos, vamos botar esse dinheiro na mão do Lázaro, porque ele era o administrador da família. Deixa ele aplicar esse dinheiro na família para, sei lá, fazer um investimento, alguma coisa, abrir um negócio.
de fato, Lázaro agora está na casa, e ele precisa tocar os negócios da família, administrar essa casa, botar pão na mesa. Isso é incumbência dele, como homem daquela família, o irmão ali daquela casa. Mas Maria não preocupou com essas coisas. Maria segurou o perfume, um perfume caro. E agora, ela não coloca os seus olhos nas coisas que ela estava quebrando diante do Senhor. Sabe por que Maria adota essa postura, meus irmãos? Uma postura assim, eu tenho tudo em Cristo. Não estou nem aí para essa vida e para os reveses dessa vida. Jesus me devolveu Lázaro. A vida está dentro da minha casa. Lázaro vive. Tem ressurreição na minha família. Eu experimentei, eu vi, provei e vi que o Senhor é bom. Glorioso, maravilhoso. Meu irmão foi e voltou. A semente foi plantada e voltou. Para que eu vou ficar pegado nas coisas naturais? Queridos, os olhos de Maria estavam em outro patamar. Estava assim nas coisas do reino. E agora eu fico assim pensando, né, que ela larga todas essas coisas aí que são naturais. Ela fala, eu tenho vida na minha casa. Jesus está na minha mesa. Eu vou entregar tudo. Eu vou quebrar essa estrutura e deixar transparecer diante de todo mundo aquilo que eu carrego dentro de mim. E é por isso que ela chega. Jesus estava na casa e Maria entrega tudo. Ela entrega uma entrega generosa e uma entrega extravagante. Aleluia. Quando você recebeu Jesus, querida igreja, você recebeu vida. E Ele espera que você transborde sobre toda a humanidade. E que você exale esta fragrância e o bom perfume de Cristo Jesus. Sabe, amanhã quando você sair para uma vida de igreja da segunda-feira, o que é a igreja da segunda-feira? É a igreja que prossegue. Enquanto o templo está aqui fechado, você continua pastoreando, pregando o evangelho, fazendo discípulos, indo por todo mundo, curando os enfermos, expelindo os demônios, purificando leprosos, anunciando que o ano aceitável do Senhor é agora, chegou, o avivamento está aqui, nós já estamos com os pés dentro dele. Aleluia, isso é ser igreja na segunda. Então amanhã, quando você for enviado de manhã, queridos, e sair para uma semana vitoriosa, se lembra que você carrega dentro de você algo precioso, mas não é para ficar guardado dentro dessa estrutura aí, essa estrutura de barro, é para você quebrar. É para você quebrar lá dentro de onde você está. Porque você veio de uma experiência de vida, queridos. Uma experiência de vida, você recebeu tudo da parte do Senhor. E é por isso que Ele também está te pedindo para que você entregue e entregue tudo. Vá até as últimas consequências. Para de doar só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho de devoção. Só um pouquinho de oração. Adoração eu levanto a mão quando eu quero. E se eu não estiver disposto, também não vou levantar. E se o louvor estiver desafinado, é essa igreja que fica aí com esse louvor, né, desafinado, que eu não vou adorar não. E aí nós vamos poupando e derramando gotas daquilo que Deus colocou em nós. Queridos, é para Ele, é nos pés dEle que nós vamos derramar. Então derrama tudo, quebra tudo, queridos. Deixa exalar o bom perfume, não fica se poupando na frente dos pés do Senhor Jesus. Derrama a tua vida por inteiro. Vira as costas para aquilo que é natural. Porque quando você virar as costas para aquilo que é natural, Deus vai colocar na tua mão aquilo que é sobrenatural, queridos. E ainda por bônus, o natural te persegue. Amém? Você entende isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as coisas naturais, queridos, elas nos perseguem, elas são acrescentadas. Vocês são os profetas desta geração. Ao virarmos as costas para o vaso de alabastro e quebrarmos, vamos ganhar tudo aquilo que Deus tem para nós. Os seus pés, queridos, é aí que nós precisamos estar. Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos preparar o nosso coração para cear. Guarde estas palavras. Deus está te chamando a viver como filho, mas Deus está te pedindo tudo, queridos. Deus está te pedindo a tua entrega. Deus está te pedindo a sua entrega total. Não é para ficar só um pedaço. Não é só uma fração de adoração. Deus quer você por inteiro. Deus quer todo o seu tempo. Deus quer a tua família por inteiro. Queridos, não vai ficar nenhum filho lá fora. Deus vai trazer cada um deles, porque é a promessa da parte do Senhor. Deus está chamando homens e mulheres a abrir mão daquilo que é natural, para perseguir o sobrenatural em nome de Jesus. Aleluia. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida.